Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Malhando Cérebro, bem-vindo a essa academia dos nossos neurônios, vamos bombar eles. Bom, eu vou falar agora com vocês sobre a origem dos fármacos. Como vocês sabem, eu faço curso de farmácia. E muitos talvez já devem ter se perguntado, ou se não se perguntar, você vai se perguntar a partir deste vídeo. Como que os fármacos surgiram? Como a ideia de um medicamento que ia combater uma doença foi surgindo. Não foi uma coisa de imediato. Foi um processo que foi sendo construído ao longo das eras, até chegar nos dias de hoje nos medicamentos atuais. Aí você pergunta assim, surgiu com quais evidências, como é que era no passado o processo de medicamentos? Se liga nesse vídeo, você vai saber de tudo. Já aperta aqui no botão inscrever-se desse canal, tá aqui embaixo. Já deixa o seu gostei, seus comentários aqui embaixo, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, e compartilhe esse seu vídeo com outros amigos seus. Também vai no Instagram, na nossa página do Malhando Cérebro. Nós temos uma página no Instagram, só digitar Malhando Cérebro, você vai entrar lá. E se você quiser entrar na minha página pessoal, vai no Jeová CS, que você também vai entrar lá. Bom, vamos lá. A origem dos fármacos. No passado, nas eras mais antigas, tinha um modelo de se tratar das doenças. E as doenças eram consideradas muito a caráter de natureza espiritual, quanto as doenças tinham um caráter biológico. Para vocês, eu estava lendo um livro de química farmacêutica. As pessoas no passado, elas acreditavam que a origem da doença era um demônio incorporado no corpo da pessoa. Como assim? Eles acreditavam que a pessoa estava ali saudável e de repente um demônio possuía o corpo daquela pessoa. Quando o demônio possuía o corpo daquela pessoa ficava doente. E qual era o tratamento que eles se faziam? Era coisas até engraçadas em certo ponto de vista. Eles pegavam fezes de animais, urinas de animais e começavam a passar no corpo da pessoa doente. Melecavam o corpo da pessoa de fezes, de mijo, tacavam um banho de mijo na pessoa. E a pessoa, por quê? Porque eles acreditavam que eles tinham que tornar o corpo daquela pessoa inabitável para aquele demônio. Então elas tinham que judiar do corpo daquela pessoa para o demônio sair do corpo daquela pessoa e aquela pessoa ficar boa. Entende a lógica? E muitos deles batiam no corpo da pessoa doente. Meio Satanás. Então tinha esse caráter muito espiritual. Também no passado eles tratavam as doenças em casos de curandeiros. Quem eram os curandeiros? Eram aqueles que entendiam de ervas medicinais, sem o conhecimento científico. Tipo, tem um chá, se fosse no dia de hoje, chazinho de bolo aqui, se eu fizer uma mistura aqui, sem nenhum conhecimento científico, sem nenhuma comprovação científica, ele vai lá, fazia um chazinho, fazia uma infusão de ervas e aí ele administrava nas pessoas. Geralmente quem fazia a utilização dos curandeiros eram mais pessoas que não tinham tantos recursos. E também tinha alguns medicamentos que eram feitos à base de origens minerais, vegetais e animais, ou seja, fontes naturais. Tinha um cientista chamado Paracelso. Ele é considerado o pai da farmacoquímica. O que ele fazia? Ele viu uma doença, aí ele ia caçar na natureza alguma coisa que parecia com aquele local da doença. E aí ele fazia um medicamento a partir daquela coisa que parecia com aquele local da doença e administrava o medicamento na pessoa. Um exemplo é a flor de Verônica. A flor de Verônica ela tem um formato parecido com o formato de um olho. Aí o que o Paracelso entendia? Ele entendia que ele olhava para aquela flor e por aquela flor se parecia com o olho, ela servia para doenças oculares, doenças nos olhos. Também tinha os talos de hepática, uma outra planta que parecia com o fígado. Aí ele fazia, não, isso aqui parece com o fígado, isso aqui serve para tratar de doenças no fígado. Tinha também a flor de açafrão, que ela tinha uma coloração amarela, então ele considerava que servia para pessoas desnutridas, só por ter a coloração amarela. Era uma coisa meio louca, sem comprovação científica, mas às vezes servia. Na origem dos fármacos, nós falamos de várias coisas, de várias formas de se descobrir um fármaco. A primeira é de triagem empírica. Como que a gente faz essa triagem empírica? Você pega 20 mil substâncias ativas. Substâncias ativas são aquelas que vão fazer efeito no nosso organismo. Aí você vai testando uma por uma. Testou uma, testou outra, testou outra, testou. Das 20 mil substâncias, você vai testar uma por uma.
com a esperança de encontrar uma que funcione. Hoje não é utilizado tanto esse método porque ele é meio retrógrado, ele demora, ele é devagar. Já precisou você ter 20 mil substâncias e você ter que testar uma por uma com a esperança de que uma funcione? É um trabalho meio desnecessário nos dias de hoje. Também tem a descoberta ao acaso. Essa descoberta é até engraçada. A primeira grande descoberta ao acaso nós temos a de Alexandre Fleming, que ele descobriu a penicilina, um antibiótico. Na verdade, ele estava procurando uma doença para combater a malária, isso mesmo. Era uma doença para combater a malária. Porém, ele começou a testar aquele medicamento e ele observou ao acaso que aquele medicamento inibiu o crescimento de bactérias. Ele não tinha intenção, essa descoberta ao acaso é uma descoberta não intencional. Ele não tinha intenção de descobrir um antibiótico, mas ele estava pesquisando um medicamento para malária. Mas de repente ele descobriu um medicamento que combatia, sem querer querendo, como dizia o Chaves, ele descobriu um medicamento que combatia o crescimento de bactérias, um antibiótico bactericida. E aí agora nós temos o Pfizer, outro cientista, que descobriu o nosso famoso Viagra. O citrato de sildenafila. Mas isso, pelo contrário que você pensa, ele não era um homem safado que estava querendo descobrir um medicamento para estimular a ereção sexual, não. Ele estava fazendo medicamento para tratamentos de angina. Tratamento de angina era tratamentos para doenças cardíacas no coração. Mas aí, de repente, ele começou a administrar o medicamento naquelas pessoas e observou que estava tendo um efeito colateral. Vocês sabem bem que efeito colateral é esse. O Viagrão, tiozão avô, usando o azulzinho e ficando um monstrão. Então, vocês sabem bem o que é esse efeito. E, por sem querer querendo, como dizia o nosso amigo Chaves, ele descobriu o Viagra. E fez um sucesso tremendo. Até os dias de hoje, o azulzinho faz um sucesso entre todas as classes de idade. Não é só para idosos. Aí também, e outra forma de se descobrir um fármaco é o desenvolvimento inteligente de um fármaco. Esse é diferente. Ao acaso é sem querer querendo. A triagem empírica você quer descobrir, mas o processo é muito demorado. O desenvolvimento inteligente ele é um planejamento racional de fármacos, é a estratégia utilizada pelas indústrias nestes anos, ou seja, no tempo atual, a forma de se descobrir um fármaco é pelo desenvolvimento inteligente. Ele é um modelo racional e intelectivo de se descobrir um fármaco. Quais são as etapas dele? A primeira etapa, você vai escolher uma doença. Não existe um medicamento para curar todas as doenças do mundo. Isso é uma utopia. Porém, você primeiro vai escolher uma doença para estudar ela. Você vai estudar a causa da doença, a etiologia. Você vai estudar o mecanismo metabólico daquela doença. Você vai descobrir quais são as proteínas, os receptores envolvidos naquela doença. Você vai estudar tudo sobre aquela doença. Depois que você estudar tudo sobre aquela doença, você vai escolher um receptor, porque quando a droga entra no nosso organismo, ela tem que para ela produzir o efeito dela, ela tem que interagir com algum receptor do nosso organismo, alguma região do nosso organismo. Então você vai escolher o alvo farmacológico. Depois você escolhe a doença, você escolhe o alvo farmacológico da doença. Depois que você fez tudo isso de um modo racional, comprovado através de estudos, você vai propor uma droga, uma substância. E depois que você propõe essa droga, essa substância, você começa a fazer os ensaios clínicos. Primeiro vai começar com ensaios pré-clínicos, que são os testes em animais de laboratórios, pode ser o hamster, o bem famoso é o hamster. Se for um antibiótico, você vai começar a testar em populações de bactérias, numa colônia. Aí depois que você passa dessa fase pré-clínica, aí você vai para os testes clínicos. Depois dos testes clínicos, você vai começar a testar em seres humanos. A primeira fase você vai testar de 20 a 100 pessoas. A terceira fase você vai testar de 300 a 1000 pessoas. A quarta fase você vai testar de 1000 a 3000 pessoas o medicamento. E na última fase você vai testar em mais de 1000 pessoas, 2000 pessoas, aquele medicamento. E em todos esses testes você vai avaliando tudo sobre o medicamento. Efeito colateral, como que o fármaco está se transportando no nosso organismo. Tudo de um modo racional e intelectivo para descobrir. Aí depois, não pense que é assim rapidão, porque eu estou falando rápido. Uma descoberta de um medicamento leva de 7 a 10 anos. É um processo extremamente burocrático e científico. Aí depois nós temos as fontes dos fármacos. Nós podemos ter as fontes naturais,
que são aquelas que vêm de plantas, de minerais. Do jeito que você tira a substância, você já usa ela. Nós temos a substância de origem animal, por exemplo, a penicilina. A penicilina, que é o princípio ativo da penicilina, ela é retirada de um fungo chamado penicilina, um ser vivo. Então, toda vez que você tira a substância de um animal, de um ser vivo, é considerado uma fonte animal. E nós temos as fontes sintéticas e semissintéticas. As fontes sintéticas são aquelas que todos os componentes deles são originados 100% em laboratório. E os semissintéticos são aqueles que você tirou, não era uma fonte natural. Por exemplo, você tirou de uma planta aquele medicamento. Aí você vai levar aquela substância para um laboratório e você vai fazer uma modificação molecular. Você vai mudar a molécula. Ela era de origem natural, porque ela foi tirada de uma planta. Mas, porém, você levou para o laboratório e você modificou ele se tornou uma fonte semissintética, com uma parte natural e uma parte sintética, produzida em laboratórios. Nós temos medicamentos de origem minerais. Os medicamentos de origem minerais são muito importantes porque existem vários minerais no nosso organismo fundamentais. Por exemplo, a catalase é uma enzima que contém um manganês, que é um ferro, e atua no processo de remoção de radicais livres, que é o que causa o envelhecimento do nosso organismo. O óxido de zinco possui que é um outro metal no nosso organismo, ele possui uma ação antisséptica e anti-inflamatória. Tá vendo como os minerais são importantes? Nós temos os fármacos de origem vegetais. Nós temos de 200 a 500 mil espécies de plantas catalogadas no mundo. Nós temos 500 mil espécies de plantas catalogadas. Nós temos 500 mil espécies de plantas no mundo catalogadas, mas apenas 250 são conhecidas as suas propriedades medicinais. Existem vários fármacos, que são principalmente os fármacos fitoterápicos, que eles vêm de plantas. E são usados muito no tratamento de doenças crônicas. Um exemplo dele, por exemplo, é a tubocarina. A tubocarina ela é usada contra bloqueadores contra células cancerígenas. Ela faz um relaxamento muscular abdominal. A tubocarina é um medicamento que vem de plantas. Nós temos outros, a pidoflotoxina, isso mesmo. Ela é usada como um antineoplásico. Ela é usada contra o câncer. Todo medicamento neoplásico, ela vem de planta, mas é usado contra o câncer. Outro medicamento de origem vegetal, a ibogaína. A ibogaína é um medicamento, ela é um extrato de ibogaína, que é uma planta, isso mesmo. Ela tem ação de receptores heterogênicos e ela é usada como um anti-inflamatório também. Nós temos o ácido acetil salicílico, que é muito famoso. O ácido acetil salicílico, ele vem de salgueiro e ele é um dos principais anti-inflamatórios usados no mercado de medicamentos do Brasil nos dias de hoje. Outro medicamento que vem de planta e é usado como um anti-inflamatório. E nós temos também um antifonte animal, o Botox. Fazer um processamento estético na minha cara aqui para eu ficar sem rugas. Isso mesmo, o Botox. A toxina botulínica é uma proteína produzida por uma bactéria. A bactéria do gênero Clostridium botulinum. Essa bactéria, Clostridium botulinum. Essa bactéria ela produz essa toxina, que é uma proteína para ele. E o que essa toxina faz? Quando ela é injetada no nosso organismo, ela impede do comando do sistema nervoso chegar na musculatura da nossa face. Se o comando do sistema nervoso não chega na nossa face, a nossa face não se movimenta e não cria rugas. Por isso que as pessoas que usam Botox, elas ficam com a musculatura facial toda paralisada. E aí nós temos a penicilina, que é um antibiótico que vem de um fungo. Nós temos o luforonido, que ele é tirado da esponja do mar e ele é usado no tratamento de câncer. Ó o nível. É tirado da esponja do mar, um ser vivo, e a substância que ele produz, que é a lufarolido, é usado contra o tratamento de câncer. É usado no tratamento de câncer. E os produtos sintéticos que nós temos nos dias de hoje, eles são os mais usados. Eles compõem 80% do mercado de medicamentos. Porque às vezes a fonte natural ela pode ter muitos efeitos colaterais. Às vezes ela não pode ser tão concentrada. Às vezes ela pode, como eu poderia dizer, para o fármaco fazer efeito, ele tem que se encaixar no receptor de proteína. E ele tem que se encaixar perfeitamente no receptor do nosso organismo e produzir a resposta biológica. Se ele não se encaixa perfeitamente no nosso receptor biológico, não vai produzir resposta biológica. É como se fosse uma chave
na fechadura de um portão. Ele precisa encaixar. E às vezes o fármaco natural, do jeito que ele é, naturalzinho, ele não tem um formato perfeito para se encaixar naquele receptor. O que a gente faz? A gente faz modificação molecular. A gente muda algumas coisas na molécula para ela poder se encaixar perfeitamente. E a partir do momento que você pega uma fonte natural e você modifica ela, ele é um fármaco sintético. E os fármacos sintéticos, eles compõem mais de 85% do nosso mercado disponível de medicamentos. Você pode tirar um oxigênio, colocar um flu, é mesmo menos você brincar com a molécula. Não tem aqueles Legos, aqueles bonequinhos que montavam, que você tirava uma peça, colocava outra. Na molécula de um fármaco é como se fosse daquele jeito. Você tira uma peça, coloca outra, faz isso aqui para melhorar a absorção, para melhorar o efeito no nosso organismo, assim em geral. Por isso que os fármacos sintéticos são mais usados. Bom, aqui nós encerramos o vídeo do Malhando Cérebro. Até a próxima. Não se esquece de inscrever, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o link, divulgue o conhecimento e nos ajude divulgando o nosso canal nas suas redes sociais, no Instagram, nas suas redes sociais, no WhatsApp. E nós agradecemos por tudo, agradecemos pelo tempo disponível e até a próxima malhação dos nossos neurônios.